Olá, pessoal. Eu sou a Thaís Saibt, sou repórter e pesquisadora na Fiquem Sabendo. Estou aqui para mais uma entrevista da série que tem apoio da International Center for Journalists, a ICFJ, para promover o intercâmbio de experiências sobre acesso à informação no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje, a nossa entrevistada é a jornalista Fernanda Campanucci, diretora-geral da Open Knowledge Brasil, que é responsável pela Escola de Dados e outros projetos, como a Operação Serenata de Amor, que monitora gastos de parlamentares, o recém-lançado Querido Diário, que pretende abrir os diários oficiais dos 5.570 municípios brasileiros, e ainda o Índice de Transparência Covid-19, que avalia como estados e capitais brasileiras divulgam dados sobre a pandemia do novo coronavírus, que é o nosso primeiro assunto aqui hoje. Fernanda, bem-vinda. Desde abril, o Índice de Transparência Covid-19 avalia a divulgação de dados sobre a pandemia nos estados e depois, a partir de julho, começou a monitorar também as capitais brasileiras. A gente está em setembro. Nesse período, desde o início da divulgação do ranking, alguma coisa mudou? Obrigada, Thaís. Olha, muita coisa mudou. Mais nos estados do que nas capitais, a gente observou uma melhora significativa dos estados, que quer dizer algumas coisas que a gente pode tratar aqui, mas as capitais ainda num ritmo muito mais lento do que precisaria. Os estados a gente começou a avaliar primeiro, desde abril, né? E eles tiveram até que uma resposta muito rápida, né? Em 2 semanas, mais de 50% dos estados já tinham progredido bastante no ranking. E hoje a gente já tem 100% dos estados com um índice acima de bom, né, bom ou nível alto. Mas a gente sabe também que isso quer dizer apenas que eles estão fazendo o mínimo. A gente já subiu a régua uma primeira vez, mas a gente passou agora a olhar um pouco mais para a qualidade dos dados, se esses dados realmente são úteis. E acabamos de fazer um relatório específico sobre a questão indígena, por exemplo, e ainda para essa população, os dados que estão abertos pelo governo federal são insuficientes. Então, apesar de o governo federal estar com índice de transparência alto, nesse nosso índice, os dados que estão sendo abertos ainda estão em detalhamento insuficiente para monitorar políticas para segmentos específicos da população, então a questão da raça-cor, a questão indígena. Então, a gente está permanentemente também fazendo esse monitoramento da qualidade dos dados e não só da disponibilidade dos dados. Com relação às capitais, a gente passou a monitorar em julho, e até agora a gente só tem 50% mais ou menos das cidades nesse nível acima de bom ou alto. E isso ainda é muito insuficiente, né? É nas cidades que o território se organiza, que as pessoas vão aos hospitais, onde elas vivem. Então, saber a situação do bairro, saber a situação do local em que a pessoa mora é muito importante, né? E é também nas cidades que os testes são distribuídos, que o sistema de saúde se organiza, né? Não necessariamente onde ele é gerido. Às vezes é uma gestão do estado e o município não tem esses dados, o que ainda é outro problema também que a gente está identificando. Tem muitos problemas, né? Mas na tua avaliação, assim, se não houvesse esse tipo de monitoramento, se não houvesse esse tipo de ranking, tem outros rankings também sendo feitos, né, por outras instituições, poderia estar ainda pior? De alguma maneira isso pressiona por mais transparência? Sim, sem dúvida. Assim, isso, por exemplo, nas capitais ficou muito claro, né? As capitais tinham um nível de transparência baixíssimo quando a gente começou a fazer. A linha de base de onde a gente partiu era muito baixa. A partir do momento que a gente enviou a metodologia e falou que eles passariam também a ser cobrados, foi questão de 1 a 2 semanas para que esses dados começassem a ser abertos. No caso dos estados, por exemplo, eu falei do item raça-cor, que a gente passou a cobrar em julho. Ele estava com um patamar, metade dos estados estavam abrindo esse indicador. Depois que a gente passou a cobrar, 82% dos estados. Então, tem alguns indicadores aí, a própria situação geral de dados abertos. Quando a gente começou a cobrar, tinha menos de 10%, ou seja, tinha
um estado só que estava abrindo dados de microdados, né? Um formato bem detalhado dos dados que permite fazer pesquisa, permite fazer projeções, que é o ideal para fazer estudos e análises. Só tinha um estado. Hoje a gente já tem quase 60%, 65% dos estados que estão divulgando esse tipo de base, e a gente tem feito várias entrevistas com gestores para entender esse impacto, e o relato que a gente tem ouvido, e algumas delas a gente já publicou, é que o que o índice fez foi estabelecer um parâmetro mínimo, que mesmo os estados, os gestores não sabiam por onde começar, o que abrir, o que era importante para a sociedade, e o fato da gente estabelecer um parâmetro mínimo, isso ajudou muito. Em termos regionais, tem alguma característica relevante, assim, alguma diferença regional relevante nesse nível de transparência? Uhum. Ao longo do tempo a gente foi fazendo essa análise, foi interessante porque alguns estados demoraram mais a responder, demoraram mais a promover mudanças, né? Um deles foi o estado de São Paulo, por exemplo, que hoje está no nível alto, mas a gente, por diversas vezes, a gente reiterou isso porque era um estado que era o epicentro, né, da crise, junto com o Rio de Janeiro ali, e que estava com um nível ainda, assim, um pouquinho acima do bom, né? Não era aceitável essa situação. Hoje abriu-se um canal de diálogo, eles passaram a analisar a metodologia e responder, mas isso demorou, né? Isso foram alguns meses. E aí foi interessante que um desses estados, né, os estados do Sul estavam também com essa dificuldade maior. Depois que a gente começou a fazer essa análise regional e colocou a região Sul está muito abaixo, né, das demais, foi também na semana seguinte essa situação mudou. Então acho que quando a gente joga a lente, né, para o regional, para o local e mostra e dá esse zoom, né, nos estados, a resposta é maior, porque aí os veículos locais também ajudam a cobrir. Essa foi uma outra dinâmica que aconteceu durante essa abertura de dados, esse processo que a gente estava fazendo, que os veículos locais, os jornalistas locais, pegaram o índice, olharam para a sua realidade, cobraram os estados e repercutiram muito no nível local. Então, isso ajudou muito os governos também a se tornarem mais sensíveis a isso, né? Agora, regionalmente também, outra coisa que outro recorte que a gente passou a fazer é o da Amazônia. E nesse quesito indígenas, né, que tem um indicador que a gente cobra que é etnias indígenas, se especifica qual o povo indígena que está sendo afetado. A gente imaginou que a situação da Amazônia poderia ser pior, porque a gente tinha lá a região norte também com indicadores baixos no início, enfim. E, na verdade, não. A região amazônica, no que tange a divulgação do índice, do critério raça-cor e das etnias indígenas, está um pouco acima da média nacional. Então, isso demonstra que ali está tendo um cuidado um pouco maior sobre essa atenção à população indígena. E a gente imagina que tem uma maior concentração ali, mas, na verdade, a população indígena está espalhada pelo país e no litoral também tem uma grande concentração em todo o litoral. E nessa parte do Nordeste e do Sudeste também, aí a situação muda completamente. Apesar de ter uma concentração de casos indígenas ali, o grau de transparência sobre essa população é baixíssimo. Isso também a gente mostrou nesse último relatório. Então, sim, a gente tem feito essas análises regionais e, dependendo da chave que a gente olha, né, o Nordeste sempre teve níveis ótimos no nosso índice. Mas se a gente olha essa população específica, a situação já muda, né? Claro. Bom, saindo um pouco do índice, né, mas passando para outros projetos, e acho que essas questões ainda vão aparecer bastante. Você também teve uma atuação no outro lado, né, dentro do governo, na Prefeitura de São Paulo, trabalhando com projetos também, né, na política municipal de transparência, projetos na área de tecnologia, governo aberto. Como é que é olhar a transparência de dentro do governo? Que mudou na tua percepção?
A primeira coisa que eu costumo dizer é que o governo não é um bloco monolítico, né? Quando a gente está dentro, a gente percebe isso com mais facilidade. Então, quando a gente está dentro, a gente vê também que tem disputas de interesses, de forças, gente que você se alia para abrir dados e gente que você tem que convencer a abrir dados. Então, esse é um primeiro aspecto que de fora não fica tão claro, mas que de dentro você tem que conhecer muito bem e jogar com isso, né? Eu sempre estive numa posição, nos lugares que eu passei na prefeitura, né, eu cheguei a estar à frente da área que cuida da política de transparência da cidade, né, da política de dados abertos da cidade, que é a Controladoria Geral do município. E lá, então, a gente tinha que convencer as secretarias, então é quase um trabalho de advocacy interno, né, assim como eu faço do lado de fora, eu tive que fazer do lado de dentro, mas também numa chave de mostrar para as pessoas o valor daquela abertura, que não é só um valor para o usuário de fora, para a população. Isso é importantíssimo, mas o que acaba convencendo as pessoas do lado de dentro é que aquilo vai facilitar o trabalho, que aquilo vai ser um insumo melhor para ela fazer as políticas públicas, para avaliar as políticas. Então, quando tem esse ciclo virtuoso de a pessoa entender o valor, de a pessoa ver o resultado do trabalho dela sendo usado do lado de fora, então isso acaba gerando um sistema de incentivos ali que a gente usa, e eu tenho boas experiências, assim, nesse ponto eu sou mais otimista do que muita gente, porque existe um grau de resistência muito grande, isso é natural. A gente tem uma cultura de sigilo que perpassa aí muitas décadas e gestões diferentes, e as pessoas criaram uma certa resistência ali num primeiro momento com relação à lei de acesso à informação, pela forma como ela foi implementada, né? Porque os fluxos acabam gerando mais trabalho muitas vezes acabam gerando mais trabalho e a pessoa não vê o sentido daquilo. Então, quando a gente consegue pegar esses pedidos de informação e transformar numa política de transparência ativa, todo mundo ganha. Né? Então, todo mundo ganha, lá de dentro e lá de fora do governo. A pessoa, eu vi pessoas que estavam há mais de 2 décadas ali, que não podiam me ver, né? Porque falavam, não, você vai trazer mais ESICs aqui para mim, mais pedidos de acesso à informação. E aí, quando a gente começou a fazer essa política de transformar os pedidos mais frequentes em bases de dados abertos, a pessoa vinha me trazer ideias do que abrir. Ela falou, olha, começou a chegar pedido isso aqui, eu quero colocar logo aberto, que é para facilitar as coisas aqui. Então, acho que a chave está nessa implementação, né? E como fazer aquilo se tornar algo bom para todo mundo. Uma certa mudança de cultura, né? Falou agora em dados abertos. Um dos problemas que a gente encontra quando vai trabalhar com bases públicas é falta de padrão, né? Tanto uma padronização do estado com o município, dentro do próprio município de um órgão para o outro, e às vezes até dentro da mesma base ou dentro do mesmo órgão. Por que é tão difícil criar indicadores padronizados e principalmente em nível nacional, né? Que a gente tenha agora vocês mesmo fazendo esse índice de transparência da Covid, né? Tem uma despadronização geral, assim. Por que é tão difícil criar esses padrões, tanto internamente como num nível mais amplo? Olha, o próprio índice foi um exemplo disso, né? Em primeiro lugar, faltou um papel mais ativo da União, né, do governo federal, que tem esse papel de articular os demais entes e em determinadas políticas. Então, pensar mesmo como um sistema nacional. Apesar de estados e municípios terem a sua autonomia, a padronização, a harmonização, a unificação disso tudo deveria ser de competência do governo federal. Então, a gente não viu isso no caso da Covid, isso causou uma série de problemas, e uma organização da sociedade civil, que fomos nós, propusemos, e tem uma certa legitimidade, porque a própria definição de dados abertos pelo mundo, né, o sistema de publicação de dados abertos open source, que é o CICAN, também da Open Knowledge Foundation. Então, isso tem uma certa legitimidade e acaba que esse padrão pegou. Mas
deveria ser um papel mais ativo do governo. Então, a gente tem uma infraestrutura nacional de dados abertos que está adormecida, que a CGU começou agora a reativar, a fazer consulta pública, mas que já tem mais de 2 anos que está num ritmo mais adormecido. E essa infraestrutura nacional poderia ser um articulador desses padrões, por exemplo. E a outra coisa, né, que acontece além dessa falta de liderança, é uma falta de capacitação, mas assim, eu não diria que a questão técnica é o principal empecilho. O principal empecilho é sempre político. Quando você tem vontade política, a pessoa capacita, a pessoa arruma ferramenta, a principal questão costuma ser política. Mas de capacitação, a gente, por exemplo, está fazendo na Escola de Dados uma primeira experiência, que é o curso Publicadores de Dados, que é um curso inédito que a gente articulou uma visão estratégica da abertura de dados. Então, todo o primeiro módulo é isso de governança de dados, do porquê é importante, para que você abre dados. Depois, a parte de planejamento, como é que você se organiza para atender a demanda, como que você cria planos de dados abertos de forma colaborativa. Depois, a parte de mais específica técnica. Então, essa coisa de colocar junto o estratégico e o técnico foi a primeira vez que a gente tem um conteúdo no Brasil desse tipo. Então, isso também faltam experiências como essa de promover, de oferecer esse tipo de conteúdo, né? E a gente está agora, essa turma que a gente está formando de 300 pessoas. Então, pelo Brasil inteiro, né? Gente de órgãos públicos do Brasil inteiro. Então, a gente tem muita convicção também de que a gente está plantando sementes ali, né? De sementes para melhorar essa situação também. Bem interessante, até era um dos pontos que a gente ia abordar, acabou já tangenciando, né? Essa experiência com gestores, com as pessoas que são responsáveis pela disponibilização de dados, e foi um investimento recente, né, da Escola de Dados de oferecer esse curso para os publicadores, essa formação para os publicadores. Se puder falar um pouco mais sobre a experiência, a diversidade dessa turma, também questões regionais, enfim, e se são mais gestores municipais, mais estaduais, enfim, quem é que está interessado em se qualificar nesse sentido? Então, são duas coisas. Foi a primeira experiência, né? E como a gente também tem um desafio de sustentabilidade, a gente não pôde fazer isso de forma 100% gratuita, né? Então, a gente depende sempre de patrocínios. Então, a gente fez um mix, né? Então, a gente ofereceu bolsas. Então, foram 70 dessas pessoas entraram por forma de bolsa, porque os governos também poderiam investir, né, nesse curso. Então, mas a gente sabe que é super difícil fazer uma contratação pública, vencer essas barreiras. A gente fez algumas, e alguns órgãos conseguiram, né, fazer essa inscrição, mas parte disso foi bolsa, e aí parte dessas bolsas, né, dessas 70, que foram também um apoio que a gente recebeu da Fundação IVOS, foram direcionados para gestores da região norte. Então, gestores que estavam em estados e municípios da região norte. Então, a gente tem de praticamente todos os estados e diferentes órgãos. Ouvidoria, controladoria, então tem pessoal da ouvidoria de Macapá, tem pessoal do governo do estado do Amazonas, da área de tecnologia, tem pessoas de secretaria de educação. Então, está bem misturado, né? Os demais a gente ofereceu também com um critério de impacto, pessoas que estavam mais em posição para transformar os seus órgãos, então, cuidando de portais de transparência, de portais de dados abertos. E, por fim, a gente tem também a Prefeitura de São Paulo, que fez um investimento para a sua equipe e está formando 150 pessoas. Então, metade dessa turma é da Prefeitura de São Paulo, e eles ofereceram como formação para as duas carreiras que existem, a carreira de especialista em políticas públicas e a carreira de
de planejamento de TI que tem lá, que são duas carreiras. Então, uma área de TI e a área de política pública. E eles falaram o seguinte, que eles não encontravam, eles já tinham feito outras experiências de capacitação na área mais técnica, né, cursos online, cursos presenciais de ferramenta, mas eles não encontravam nada nessa linha do estratégico, né, por que é importante abrir. Então, o pessoal da área de TI não via como se conectar com a área de política pública, e o pessoal de política pública não tinha muita ideia do que fazer com os dados, como que os dados podem ser úteis, como organizar esse processo de abertura. Então, foi um casamento dessas duas áreas, né? E a gente está, acho que também tem isso, a gente está criando essa oportunidade de conexão entre gestores de diferentes partes. Tudo isso está acontecendo ali no fórum também, um fórum aberto da Open Knowledge, então esses diálogos, essas conversas ficam públicas também. Interessante, né? Porque a partir do curso que eles mesmos, né, estão conversando entre eles. Isso é bem interessante, fala muito sobre os desafios mesmo, né, de uma promoção de políticas de transparência e tal. Eu ia te perguntar se a lei de acesso à informação especificamente é um tema nessa formação e se é um tema também na Open Knowledge, nos projetos da Open Knowledge, como vocês utilizam essa ferramenta, como que vocês veem a eficácia dessa ferramenta? A lei de acesso é um tema. A lei de acesso é um tema em vários aspectos, quando a gente fala que a gente fundamenta, né, o porquê abrir, mas também nisso que eu estava falando antes, de criar um ciclo virtuoso entre transparência passiva e transparência ativa. Isso de você identificar os principais pedidos de acesso à informação e colocar num plano de dados abertos é uma das coisas que a gente mostra que ajuda muito e que faz você se conectar mais com a demanda, né? Então, você ter certeza de que os dados que você está abrindo são úteis e são solicitados. Então, criar esse ciclo é uma coisa que a gente fala muito pela lei de acesso. E aí, na Open Knowledge, a gente usa muito. Inclusive, a gente tem um projeto chamado Queremos Saber. Ele é todo tocado pelo Vitor Batista, que é uma pessoa muito ativa na comunidade de dados abertos, é instrutor desse curso também de publicadores, trabalhou na Open Knowledge Internacional com desenvolvimento de projetos como o SICAM. Então, ele é uma pessoa super ativa e ele voluntariamente cuida desse projeto, que é o Queremos Saber, que é uma interface, né, uma limitação da lei de acesso à informação é a impossibilidade de fazer pedidos anônimos. Então, tem muita gente que se sente constrangida para fazer pedidos, apesar da máxima perguntar não ofende, é mentira, ofende sim, tem muito servidor que se ofende, e o pior, né, tem muita autoridade que se acha na condição de fazer represálias para quem pede alguma coisa incômoda. Então, a gente disponibiliza no Queremos Saber uma interface que tem ICs de todo o país, de várias esferas, e a pessoa faz o pedido ali, a gente não sabe quem é também, a gente não tem a identidade das pessoas. Tem uma análise, né, não é automático, a gente faz uma análise para ver se não tem... o único impeditivo seria se fosse uma ofensa, alguma coisa assim, mas a gente faz essa análise e faz o pedido, e a partir daí o fluxo fica como se a Open Knowledge estivesse fazendo os pedidos pelo Brasil, né? Isso faz da gente um dos maiores solicitadores de dados. Não é raro também acontecer de eu estar num evento público ou uma reunião com um órgão público, outro dia aconteceu, e a pessoa fala assim, a Open Knowledge faz muito pedido, né, pra gente, e eu acabo que eu nem fico sabendo desses pedidos, porque é um fluxo que acontece, a gente acredita que qualquer pergunta é válida, qualquer pergunta é um direito do cidadão, então a gente não entra no mérito das perguntas, e para o órgão público fica como se a Open Knowledge estivesse pedindo. Então isso é curioso também, é algo que é um serviço que a Open Knowledge presta e que é conduzido aí muito bem pelo Vitor Batista. E
E, bom, esse é um dos usos que a gente faz. O outro uso a gente faz permanentemente também nos nossos projetos. O Querido Diário, por exemplo, a gente está fazendo um censo para... por um lado, a gente está já fazendo raspadores e abrindo diários oficiais. E tem vários desafios aí, né? Então, raspadores ainda são considerados controversos, apesar de serem um direito, né? Você ter a informação legível por máquina. E aí tem vários desafios tecnológicos, mas em paralelo a gente está fazendo um censo para identificar onde estão esses diários oficiais, quais os links, em que formatos, para facilitar esse processo. E então a gente também está fazendo pedidos de acesso à informação em massa aí para os órgãos de controle, que muitas vezes têm essas listas de diários oficiais e podem nos ajudar. E tem um pedido clássico aí que, para mim, assim, pessoalmente, eu nem estava ainda na Open Knowledge, mas foi um marco na história aí dos dados abertos, que foi o da Receita Federal, que a abertura dos dados das empresas, os CNPJs. A gente usa muito esses dados hoje, a gente cruza dados de sócios de empresas com os parlamentares, com doadores de campanha. É um dos dados, dos conjuntos de dados mais úteis que a gente tem no Brasil hoje. E ele nasceu de um pedido de acesso à informação, né? Ele surgiu a partir de um pedido de acesso à informação de pessoas que estavam colaborando num projeto. Então, tinha o pessoal do Serenata de Amor, o Bruno Morassuti também, que é parceiro aí do Fiquem Sabendo, o Álvaro Justen, né, o Turicas, no Brasil I.O. Então, esse ecossistema aí de projetos que estavam querendo fazer a consulta em massa dos CNPJs, das fichas dos CNPJs, e isso também existia CAPTCHAs, existia coisas para impedir isso, e começaram a pedir a base de dados, né? Para resumir a história, chegou um momento que a Receita queria cobrar, que seria equivalente a 500 mil reais para ter acesso a essa base, e depois, né, depois dos recursos das diferentes instâncias, essa base passou a ser aberta, e felizmente, né, que esse é o que eu insisto, que é o ciclo virtuoso, passou a ser transparência ativa e passou a ter uma periodicidade de divulgação. Ainda pode melhorar a qualidade dos dados, mas já é um dado muito útil para fazer os diversos tipos de cruzamento e conflitos de interesse, identificar conflitos, enfim. Eu acho que foi uma grande conquista e a Lei de Acesso à Informação que oportunizou isso. Foi fundamental nessa batalha, interessante a história. Acho que muita gente que está assistindo não sabia desses bastidores, né? Esse trabalho do Querido Diário, né, que é um projeto que acabou de lançar um financiamento coletivo também, né, para conseguir financiar, e é um trabalho hercúleo, né, são 5.570 municípios, tem esse desafio de muitos, a gente não saber aonde estão esses diários, em que formato tem, enfim, e a Open Knowledge tem uma rede de embaixadores de inovação cívica, colaboradores voluntários que também está mobilizada nesse trabalho, né? Queria que tu falasse um pouco mais sobre esses embaixadores, né? Sobre esse projeto de ter pessoas embaixadoras no país inteiro, como que isso está sendo trabalhado especificamente também no Querido Diário. Esse projeto a gente começou em novembro do ano passado, ele vai completar um ano agora. Esse projeto tem embaixadoras de inovação cívica. E foi uma ideia que era a gente sempre teve comunidade de dados abertos e uma rede em torno do Open Knowledge, mas a gente também teve sempre muita demanda de como transformar algum projeto nacional que a gente tinha, do tipo o Serenata de Amor, para uma realidade local. E não dá para fazer isso, porque esse processo que eu contei da Receita aconteceu também lá no Congresso, quando o Serenata de Amor começou a fazer, começou a raspar, começou a pegar os dados de notas, e aí acabou que o processo acabou se tornando também um processo de diálogo com o Congresso, que fez uma API, que estruturou esses dados e que hoje é muito fácil de consumi-los automaticamente. Mas a gente não tem isso nas câmaras municipais, a gente não tem isso nas assembleias. Então, para que a gente pudesse levar essa tecnologia, que é uma tecnologia social,
que é de você fazer pedido, cobrar, dialogar com o governo para mostrar a importância e tal. A gente criou o projeto Embaixadoras, que não é um projeto de pessoas de TI, né? Ele é um mix ali, tem programadoras, tem pessoas, tem pesquisadoras, tem jornalistas, pessoas interessadas no tema e que justamente por ter esse perfil diverso conseguem colaborar e fazer coisas muito interessantes, né? Então já surgiram vários projetos locais, assim, a gente nem consegue documentar tudo porque as coisas acontecem espontaneamente e o interessante é justamente isso de que esse senso do Querido Diário, por exemplo, quem está tocando são as pessoas embaixadoras no grupo, tem a própria questão de construir os raspadores de diários oficiais. Então, assim, a gente já tem mais de 350 municípios raspados. E a gente, então, tem um processo que as próprias pessoas ali que já são mais especialistas, têm um nível mais avançado, começam a ensinar as outras. Então, faz vídeos para ensinar, faz conversas. Então, era justamente isso que a gente queria, criar um pequeno ecossistema ali em torno da Open Knowledge que pudesse gerar essas conversas locais. E então, o Querido Diário, ele tem esses vários mecanismos, né? E aí a gente tem colaboradores fixos e pessoas que vão somando, que vão agregando. O projeto é open source, então a gente está construindo aos poucos. E ainda esse ano, a gente espera que até dezembro, a gente já vai ter uma primeira interface pública para consulta dessas centenas de diários que já estiverem abertos. E ontem, por exemplo, a gente está gravando isso, hoje de manhã eu fiquei sabendo que a gente colocou para rodar a primeira vez essas centenas de spiders, né, de raspadores, e a operadora de internet notificou, ligou para a casa do programador para dizer que ele estava fazendo um ataque ao servidor de uma empresa que presta serviço para os diários oficiais de determinada região. E, né, assustou, porque assim, é isso, a gente está fazendo nada de errado, né? Pelo contrário, a gente está tentando corrigir um problema que é a falta de abertura dos diários oficiais. Então, tem essas diversas barreiras que a gente vai encontrando, né? Não é só uma questão financeira, não é só uma questão de custa caro fazer esse processamento, esse armazenamento, mas também de superar as várias barreiras burocráticas, tecnológicas e tudo que vai aparecendo pelo caminho, né? Então, esse é um projeto, assim, que eu também acredito, tenho muita confiança de que pode ser um marco para a sociedade civil, de que vai poder ter uma fonte de informação ali para consultar dados, consultar assuntos de interesse de direitos humanos, de educação, de saúde, todo mundo que acompanha temas de governo, e para os governos mostrar o valor de ter os dados abertos, né, que a gente possa mudar isso na ponta, que os diários possam passar a ser de outra forma, que a gente não precise fazer essa maluquice que é raspar dados e coletar essa informação dessa forma, né? E ainda ser enquadrado como hacker, né? Pois é. É uma loucura. Agora, o diário oficial do município realmente, né, principalmente em municípios menores, com menos estrutura, muitas vezes é o único dado que o cidadão tem como possibilidade, né, de abertura, porque, né, enfim, especialmente em lugares menores, a própria lei de acesso à informação tem algumas limitações de aplicação, então, realmente, o diário oficial acaba sendo um dos caminhos iniciais e únicos até para a gente conseguir algumas informações. Né? Pois é, a gente tem essa realidade que muitos municípios ainda não regulamentaram a lei de acesso à informação, né? E aí é quase como, claro que a lei de acesso à informação já vale nesses lugares desde que ela foi promulgada, mas é quase como o Estado que a gente tinha antes, né? A gente tinha a Constituição que falava que o direito de acesso à informação existe, mas a gente não tinha responsáveis, não tinha, né, fluxos implementados, um sistema para fazer o pedido.
Então, nesses municípios em que ainda não se regulamentou, a gente tem uma situação muito parecida com o que a gente tinha antes de 2012 em todo o Brasil, né? Então, o Fórum de Acesso à Informação Pública está fazendo esse trabalho de propor uma lei modelo e criar um mecanismo de acelerar essa cobrança dos municípios, né, pela regulamentação. Eu acho que é um dos desafios que a gente ainda tem no Brasil sobre a lei de acesso à informação, é essa ausência de procedimentos, de regulamentação no nível local. Não impede que a lei seja cumprida, mas dificulta muito. Com certeza. Bem, até aqui agradeço, mas gostaria de te perguntar se tem algum recado final que você deseja deixar aí para quem nos assiste. Olha, sobre a lei de acesso à informação, eu acho que a gente já vai completar uma década, né? Então, a gente precisaria fazer um esforço de pensar a lei 2.0. A gente teve uma vantagem em relação ao mundo de ter feito ela num estágio mais avançado, então a gente já nasceu, a lei já nasceu aqui no Brasil com um desenho melhor, um desenho mais avançado, mas depois disso, né, a gente teve em outros lugares do mundo leis mais específicas sobre dados abertos, sobre esses formatos, os padrões. Então, a gente teve na França, na Alemanha, nos Estados Unidos muito recentemente, com a lei de políticas públicas baseadas em evidência, em todo um capítulo sobre dados abertos. Então, eu diria que o próximo passo aqui agora a gente já tem uma lei geral de proteção de dados também, que era algo que faltava para fazer esse casamento aí de dados abertos e proteção de dados, mas agora a gente precisa ter uma lei também que garanta a abertura de dados com qualidade, né? Eu digo uma lei, assim, claro que a gente precisa de muitas coisas para fazer isso acontecer, mas a lei acaba induzindo esse processo, acaba criando essas garantias enfim, a gente pode caminhar muito ainda, né? A lei de acesso tem esse artigo 8º que fala de transparência ativa, mas tem um inciso lá que fala que precisa ter dados gerais para acompanhamento de políticas públicas. E isso ainda, infelizmente, não é interpretado da maneira mais abrangente possível, né? Então, seria muito bom se a gente avançasse e tivesse uma política de dados abertos que estabelecesse os planos, os catálogos de dados abertos, enfim, instrumentos mais efetivos mesmo para abrir os dados no país. Muitas coisas para avançar. E trabalhos como os que vocês estão fazendo em todos esses níveis, né, certamente são instrumentos importantes também. Então, muito obrigada por ter esclarecido e contado alguns bastidores, né, para a gente, para quem está nos assistindo. Fernanda Campanucci, diretora da Open Knowledge Brasil, foi a entrevistada de hoje no projeto da Fiquem Sabendo, com o apoio da SFJ, para a gente debater experiências de acesso à informação no Brasil e nos Estados Unidos. Outras entrevistas dessa série podem ser conferidas também no canal da Fiquem Sabendo no YouTube e nas redes sociais. Acompanhem aí a Open Knowledge, a Fiquem Sabendo, e até a próxima.